Qual a minha mediunidade? Essa é uma pergunta das mais feitas, das mais realizadas por aqueles que iniciamos na doutrina espírita. Se ampliarmos esta questão, perguntando qual a minha tarefa, num sentido amplo, aí é que verificaremos como este questionamento habita as nossas mentes, as nossas indagações, sobretudo daqueles que estamos no início da trajetória. É natural que, devido à nossa ansiedade, devido às nossas próprias características inerentes de ser humano, tenhamos uma necessidade de respostas rápidas. E acostumados que estamos também de respostas anteriores. Estamos acostumados numa perspectiva de revelações que às vezes desejamos vir antes do nosso trabalho. Porque, de certo modo, isso nos daria um norte. Pensávamos, ou pensaríamos nós, que se tivéssemos uma resposta muito bem definida, se soubéssemos qual o roteiro, se soubéssemos dos porquês da nossa vida, da nossa existência, nós poderíamos então traçar uma rota mais adequada. No entanto, vamos percebendo ao longo da nossa trajetória que, ao lado dessas indagações, a principal resposta que vamos aprendendo a tirar, a extrair das nossas vidas, do nosso trabalho, da nossa existência, vem pautado em outras perspectivas. Uma perspectiva que poderíamos resumir com um termo chamado paciência. A paciência de saber esperar, a paciência de saber aguardar e a paciência de saber que as coisas vêm no seu devido tempo. Mas é natural que, diante da mediunidade, nós desejássemos que revelações do mundo espiritual se chegassem até nós, porque afinal nós estamos com um desejo ardente. Nós estamos com um desejo sincero de servir a Deus. Estamos com um desejo altruístico, muitas vezes, de nos dedicar ao bem. E isso deveria receber uma contrapartida do alto. Nós pensamos assim em algumas situações. No entanto, falávamos na mesa redonda anteriormente dos escolhos, das dificuldades, das complexidades inerentes à tarefa mediúnica. E quando ampliamos a visão da mediunidade para uma visão da tarefa no sentido amplo, mais ainda se torna complexa e mais ainda se torna difícil. E por isso mesmo, essas revelações anteriores mais se tornam dúbias em algumas situações, mais se tornam perigosas, mais se tornam uma faca, como se fala no popular, uma faca de dois gumes, que às vezes pode empolar a pessoa no seu lado mais egóico, no seu lado mais vaidoso, e às vezes de nada contribuir com a sua tarefa, com aquilo que ele veio desempenhar. Mas diante dessas dificuldades, nós pensamos hoje nessa super exposição que nós, enquanto tarefeiros espíritas e enquanto médiuns espíritas, estamos sujeitos. Na época em que Chico Xavier, por exemplo, estava entre nós, não existiam as redes sociais, não é? As mídias sociais. Então, a divulgação se efetivava, mas era de uma maneira muito mais demorada do que se fosse nos dias de hoje. Então, hoje nós lidamos com esse duplo desafio. Por um lado, utilizar essas redes sociais a favor do bem, a favor de uma divulgação da doutrina espírita, a favor da divulgação da paz. Mas, por outro, aqueles que estamos divulgando
Inerentemente a essa divulgação da doutrina, sobretudo se estamos em algumas tarefas específicas, como, por exemplo, uma tarefa mediúnica, uma tarefa que produz algum efeito mediúnico, ou uma tarefa na fala, né, na exposição, na palestra, que são as duas, digamos assim, as duas grandes vitrines da doutrina espírita, é natural que quando nos colocamos nesses trabalhos de vitrine, algo de nós também apareça junto com a mensagem que vai ser divulgada. Sobretudo na situação atual, humana, em que muitas vezes vinculamos a mensagem ao tarefeiro. Vinculamos nas nossas idealizações, vinculamos nas nossas fantasias, de que aqueles que estão trabalhando, estão nas lideranças, eles já estão prontos, eles já estão completos, eles já estão, digamos assim, totalmente evoluídos. E nessa perspectiva criamos uma série de idealizações, que isso coloca ainda mais a divulgação da pessoa junto da mensagem. Talvez isso seja uma questão inerente a ser um divulgador da doutrina espírita, quer seja como médium ostensivo, quer seja pela mediunidade mais sutil, pela fala, pela mediunidade da oratória, digamos assim. Como seja, temos que ter um certo cuidado, porque hoje estamos vivendo uma superexposição de tudo e uma dificuldade de tornarmos tudo um espetáculo, uma espetacularização da vida. Eu narro uma cena muito comum, mas não aqui no Piauí, não aqui em Parnaíba. Eu sei que aqui não acontece isso, mas lá em Recife eu vi uma cena muito curiosa. Eu estava jantando com a minha esposa quando num restaurante, quando eu vi entrar uma família. E não é que eu estivesse bisbilhotando, certo? Eu estava apenas fazendo uma observação, né? Mas estava olhando lá a família na sua forma de jantar e foi curioso porque eles sentaram e cada um foi para o celular. Então cada um ficou teclando lá no celular, já existia o WhatsApp na época, e eles pediram então o jantar, abriram o menu, pediram o jantar, e lá pelas tantas veio a janta. Mas entre eles fazerem um pedido e a janta chegar, eu dei uma bisbilhotada e eles não conversaram nada, a não ser pelo WhatsApp. Quando veio o jantar, acho que a filha, né, era um casal, e o pai e a mãe, certamente. Então a filha falou assim, vamos tirar uma foto, etc. Aí a família toda se juntou, o garçom foi acionado para tirar a foto, então todo mundo deu aquele sorriso. E eu percebi discretamente que antes de a filha comer, né, ela pegou mais uma vez o celular e escreveu alguma coisa. E eu não era amigo dela do Facebook, mas eu era doido para ser amigo do Facebook naquela hora, para ver o que ela postou. Porque eu tenho quase certeza que ela entrou no Instagram, né, que já é vinculado ao Facebook, e certamente deve ter postado algo desse tipo. Jantar em família. E colocou um emotion, né? Não há nada melhor do que essa conversa familiar. E certamente, se eu fosse amigo dela no Facebook e estivesse muito mal no dia, eu teria visto, tivesse deprimido, por exemplo, no dia, eu teria visto aquela foto e teria pensado, tá vendo, ó, só minha família não gosta de mim. Só eu não tenho familiares que saímos para jantar. Tá vendo, ó, todo mundo é feliz, menos eu. E dessa maneira, a gente vai utilizando, né, as mídias sociais, as redes sociais, às vezes para poder, digamos, vasculhar a vida alheia e também se afundar em comparações, que às vezes são comparações totalmente injustas. Não é à toa que eu pesquisava entre os artigos científicos e vi uma coisa curiosa. O uso de mídias sociais, né, e o bem-estar em jovens. E, curiosamente, o uso de mídias sociais não teve associação com o aumento de bem-estar. Teve associação com diminuição do bem-estar. Certamente porque é esse jovem que fica se comparando, sempre achando que o fulano é melhor. Porque, veja bem, dificilmente a gente vai colocar uma foto nossa
né? Que a gente esteja todo amassado, todo no momento ruim. E não é que é para colocar, não. Vamos colocar, né? Se arrumar, ficar muito bonito, etc. Mas a gente só vai colocar momentos poéticos, não é? Geralmente, quando a gente entra na nossa casa, a gente coloca, por exemplo, a foto do casamento, a foto da formatura, né? Em que todo mundo teve algum ajuste no Photoshop, alguma coisa assim. Tá muito bonito, teve a maquiagem. E a gente coloca. Não é nada de errado nisso. A gente está colocando, porém, na intimidade do nosso lar, na intimidade da doméstica. E quem entra na intimidade do nosso lar não é todo mundo. A gente seleciona quem vamos colocar em nossa casa. Quando nós estamos fazendo uma superexposição da nossa vida nas mídias sociais, sem fazer um filtro, muitas vezes, nós estamos tornando público toda a nossa intimidade e estamos perdendo, às vezes, esse contato. Por isso que a gente percebe um fenômeno curioso. As distâncias com essas redes sociais, com esse WhatsApp, elas foram diminuídas. E graças a essa tecnologia, uma mãe que se encontra longe do filho que está, por exemplo, na Austrália, consegue, através do FaceTime, através do Skype, através, né, das chamadas de vídeo, fazer uma teleconferência e diminuir essa distância. Agora mesmo no intervalo, eu olhava lá na sala de espera, conversando com minha esposa, vendo como é que estava minha filha, né, manda uma foto para mim, para que eu pudesse ver. Ou seja, essas distâncias diminuindo e a gente podendo ficar um pouco mais próximo. Mas, paradoxalmente, a gente também tem visto um fenômeno curioso nessas mídias e nessas redes sociais. As proximidades estão também se distanciando. Enquanto as distâncias se aproximam, as proximidades se distanciam. Num fenômeno paradoxal, mas muito presente. Eu me recordo de uma situação em que uma colega psicóloga que tinha um atendimento em comum, ela me dizia assim, meio preocupado, olha, o que é que a gente pode fazer, trabalhar junto, etc., para melhorar essa situação e tal. E ela então falou, olha, eu vou mandar para você a conversa do WhatsApp que a mãe teve com o filho. E digamos que o filho é o paciente e a mãe o acompanhante. E ela me mandou a conversa do WhatsApp. E eu perguntei assim, olha, essa conversa do WhatsApp se deu como? Eles estavam na mesma casa? E ela falou, sim, eles estavam. Um estava no quarto e o outro no outro. E eu falei, a primeira ponderação foi, esse é o primeiro sinal de que há um vácuo, de que há um abismo, de que há uma fronteira muito grande nesta família. Porque se falava de coisas muito sérias, né? O filho com ideação suicida e a mãe tentando diminuir a ideação suicida pelo WhatsApp. Na mesma casa, mas em lares diferentes. As proximidades se distanciando, porque a gente às vezes não tem coragem. Então criam-se os grupos de WhatsApp e agora a gente briga via WhatsApp, né? Os grupos às vezes são mais para brigar do que para se confraternizar. E aí tem que criar uma série de regras, né, para poder a gente ficar mais civilizado, mais assim, mais ameno dentro dessa mídia social. Então, as notícias vão muito mais rápidas. Antes mesmo da notícia sair na televisão, a gente já sabe porque nos deram um post, né, no WhatsApp, compartilharam a notícia, enfim. Então, tudo isso vai também modificando a nossa prática mediúnica sem a gente se aperceber, sem a gente notar. E sem se perceber, a gente também vai entrando nessa superexposição, vai entrando também nessa espetacularização de tudo. E sem se notar, sem se tocar, a gente vai transformando, né, a nossa movimentação espírita. Ao invés de contaminar o mundo, vai deixando também ser contaminado. Isso não quer dizer que mídia social seja uma coisa ruim, de forma alguma, não é isso que nós estamos dizendo. Mas é que a gente possa perceber que isso vai sendo mais um viés
de possibilidades também de queda, no sentido em que a gente vai se enaltecendo às vezes, no sentido em que às vezes a gente vai, sem se perceber, deixando um personalismo ganhar corpo, né? Uma notícia ganhar corpo, e quando a gente vai ver, é muito mais o tarefeiro que aparece do que a mensagem. E aquela proposta de João Batista, é necessário que eu me diminua para que ele cresça. Paulatinamente a gente vai se esquecendo, em nome de divulgar a doutrina do bem. Por isso que eu terminava uma vez uma fala, e aí um colega espírita falou assim, olha, eu vou te adicionar no Facebook, pode ser? E aí eu falei assim, olha, é porque eu acho que eu sou o último dos moicanos. Aí ele, por quê? Porque eu não tenho Facebook. E ele falou, como é que você não pode ter? Parecia um crime assim, que ele falou, como é que você não tem Facebook? E aí eu fiquei assim, mas qual o problema? E ele falou, não, você não pode, você é palestrante espírita, você tem que ter. Aí eu, assim, qual a associação de ser palestrante e ter que ter o Facebook, a página pessoal? Não, porque você tem que divulgar. Mas eu saí meio culpado, entendeu? Porque ele falou assim, com tanta rigidez, que eu fiquei assim pensando que eu estava, digamos assim, desperdiçando um espaço de divulgação, sabe assim, meio tímido demais, etc. E aí eu fiquei meio culpado por uns dias e falei com minha esposa, acho que eu vou ter que fazer um Facebook. E ela falou assim, mas por quê? E aí eu falei, não, porque eu sou palestrante. Ela, assim, qual o problema? E aí ela falou assim, olha, você não tem que fazer. E eu parei para pensar, de fato, porque eu tenho o quê? Eu posso fazer. Eu posso utilizar as mídias sociais no momento em que eu me sinta confortável. Esse momento pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas eu não tenho o que. Aí eu me lembrei assim que quando eu comecei a fazer palestras, nem existia Facebook. Então eu não assinei uma cláusula lá, vou fazer palestra espírita, ponto 2, fazer uma página no Facebook, ponto 3, fazer um canal no YouTube, ponto 4. Eu não assinei essas cláusulas, né? Ah, mas se eu assinei, eu também posso utilizar outras maneiras de divulgar a doutrina espírita. Então não quer dizer que a gente não possa, a gente até deve fazer. A gente até deve utilizar esses meios. Mas temos que saber o que é que nós estamos fazendo. Para não cairmos no efeito de massa, né? De superexpor. E aí o médium entra num outro perigo, entende? Porque enquanto ele fazia lá o trabalhozinho dele, meritório, lá na intimidade do centro espírita, isso atraía as pessoas, agora ele é estimulado a divulgar qualquer página que psicografa na internet. Qualquer página que ele psicografa, primeiro era a questão do livro. Qualquer página psicografada, que às vezes tinha uma função específica do centro. Muitas mensagens a gente recebe na psicografia que é para o grupo espírita que a gente está. Não é para lançar num livro. Mas hoje não é nem mais o livro, hoje é a divulgação pelas mídias sociais. E às vezes não precisava ter essa divulgação tão grande, nem necessitava. E o médium também não tinha o preparo, não tinha a maturidade de se expor. Porque quanto mais exposição, queridos amigos, mais os aplausos, é verdade, mais as idealizações em torno do nosso trabalho, mas também muito mais as pedradas, muito mais os espinhos, muito mais as dificuldades se apresentam. E a gente esquece desse ponto. E uma das dificuldades são os próprios aplausos. Uma das dificuldades são os próprios enaltecimentos. Será que a gente dá conta? Será que nosso orgulho, a nossa vaidade dá conta de receber esses elogios com naturalidade? E transformar esses elogios como um estímulo para a nossa tarefa? Ou será que isso pode ser mais uma cilada, mais um acidente de percurso diante da nossa trajetória? Nessa perspectiva, ganha-se mais um canal de influências obsessivas, e a obsessão se torna uma das primeiras dificuldades, né? As influências, as perseguições tornam-se uma das primeiras dificuldades que qualquer tarefeiro
que se candidata ao trabalho mediúnico na casa espírita, ou que se candidata ao trabalho de divulgação do bem, ele se expõe. Porque é natural que ele acabe aglutinando se o trabalho dele tem qualidade, ele acaba aglutinando uma série de modificações, pessoas que olham para ele e se inspiram, porque nós ainda precisamos disso, nós temos muita dificuldade de olhar a mensagem, e aí precisamos, às vezes, olhar a trajetória do mensageiro. A mensagem é o mais importante, mas a gente, às vezes, fica muito mais no carteiro, né? A carta é o mais importante, mas fica muito mais no carteiro que está entregando a carta. Então, por isso que a pauta da ética e a pauta da vivência se torna importante, porque quer queira, quer não, a vida que nós vamos vivendo vai sendo um pequeno livro que as pessoas ao nosso redor vão lendo de estímulo a continuarem, a também seguirem, a palmilharem uma trajetória parecida, etc. Ou também um livro de desestímulo a essa convivência cristã, a essa convivência do trabalho. É por isso que as perseguições são essas outras dificuldades que se apresentam. Todos aqueles que nos candidatemos teremos as perseguições, é natural. Mas entre ter a perseguição e ter a obsessão instalada, existe um abismo enorme, existe uma diferença enorme. E eu me recordo de uma situação que vivenciei quando eu estava em determinado estado brasileiro, hospedado na casa de alguns companheiros. E já tinha ficado hospedado algumas vezes lá. E nessa ocasião, a tarefeira lá, que trabalhava no passe, é uma pessoa muito dedicada, ela me contou como é que estava acontecendo com o filho. E me contou a mudança de comportamento, etc. E achava estranho, porque outrora o filho era muito apegado a ela, muito próximo, e agora ela própria, e é uma coisa que é interessante, ela própria sentia que o filho estava mais repelente a ela, e ela própria também sentia uma certa repulsa, que ela não queria admitir, mas ela percebia a energia. Então ela ficou assim, poxa, será que meu filho está passando por um processo obsessivo? E conversava comigo para ver se eu teria alguma notícia. E naturalmente eu não tinha como dizer, porque não tenho esse tipo de mediunidade, enfim. E nós fizemos o evangelho na casa dela, fizemos a tarefa. E quando foi, acho que no último dia, salvo engano, depois do evangelho, eu fui dormir. E eu dormi assim como se fosse um quarto de hóspede, que era também uma biblioteca. Então, quando não tinha hóspede, era biblioteca, e quando não tinha hóspede, era quarto de hóspede. Então, naturalmente, às vezes, tinha algumas coisas que talvez a pessoa pudesse esquecer dentro do quarto, enfim. E aí eu fui dormir. Só que logo no início do sono, antes de eu estar, digamos assim, pegar no sono mesmo, eu escutei um barulho da porta abrindo, né? Mas um barulho assim muito forte, porque às vezes a gente pode abrir bem devagarzinho para não fazer barulho, né? Mas às vezes a gente abre a gente já baixa e já abre, e faz um barulho enorme. E como era também uma biblioteca, eu fiquei imaginando que era alguma família que tinha entrado para pegar alguma coisa, e assim, fingi que estava dormindo, entendeu? Para não, digamos assim, constranger a pessoa que fez barulho, para ela não achar que me acordou. Então eu fingi que estava dormindo, mas a pessoa começou a continuar fazendo barulho. Aí eu fiquei assim, poxa, o pessoal meio inconveniente, né? Assim, mas eu vou fingir que estou dormindo para não constranger o barulho da pessoa. Mas daqui a pouco, quando eu vi, o meu travesseiro é como se alguém desse um tapa assim de baixo para cima. Aí eu pensei, agora ela quer que eu acorde, né? Não é possível, porque ela entrou, fez barulho, mexendo em alguma coisa. E agora deu um tapa no meu travesseiro e foi uma movimentação mesmo. E quando eu olhei, não tinha ninguém. E eu percebi uma forma etérea, eu não tenho esse tipo de mediunidade, mas eu percebi uma forma etérea, e aí eu sempre acho, vem um lado mais médico, assim, mais racional, sempre acho que é coisa da minha cabeça. E aí eu fiquei, não, é coisa da minha cabeça. Aí fiquei fechando o olho, abrindo, fechando, abrindo, para ver se não era, sei lá, uma coisa meio do sono, mas essa imagem, então, falou pelos meus sentidos, né? E falou assim: não se meta com ele é nosso, e ele não tem problema nenhum, não se meta onde não foi chamado. E eu imaginei que talvez fosse algum obsessor
do filho. E, enfim, essa comunicação se encerrou. E eu, só para conferir se não tinha ninguém aberto mesmo a porta, eu saí e perguntei, vocês entraram no quarto? Ela falou, não, ninguém entrou. Mas alguém abriu a porta perto de forma mais ríspida? Não, ninguém abriu a porta. Então, eu com muita cautela contei o acontecido, mas assim, com muita cautela para não impressionar. E falei assim, olha, eu acho que está acontecendo um processo obsessivo. Procure uma ajuda na sua casa espírita, etc. E lá pelas tantas, quando eu estava fazendo o processo de desobsessão, a médium, né, essa trabalhadora, ela me narrou um fato e me mostrou. Ela estava terminando a faculdade, ela já era mãe, foi fazer faculdade depois, né, dos filhos já crescidos, e ela estava terminando e fazendo a monografia dela. E quando ela estava escrevendo, era uma coisa sobre psicologia, e ela estava escrevendo assim, vamos supor, as fases, segundo Piaget, é tal e tal. E quando ela estava escrevendo, o computador ficou com a tela preta, e depois de alguns segundos voltou. E quando voltou, veio um parágrafo inteiro escrito dentro do texto. Então vamos supor, as fases de Piaget e tal, e lá um parágrafo escrito. Esse menino é meu, ele não tem problema nenhum, nós amamos muito, ele ainda é a minha criança. Algo desse tipo. E ela ficou assim impressionada, porque não tinha como ela ter escrito, e não tinha como ter sido uma pane intermitente do computador com essa lógica, né? Para uma causa inteligente, para um efeito inteligente, deve ter alguma causa inteligente. Então, ela levou isso para o grupo mediúnico e se tratava de uma antiga mãe, né? Ela agora era mãe do filho dela, mas em algumas outras reencarnações tinha sido uma outra pessoa mãe do filho dela. E pelo amor, né, de apego, essa antiga mãe estava obsediando por um amor de apego, um amor muito egoístico e com um ciúme muito grande dessa outra mãe. E era isso que causava a repulsa. E achei isso fantástico, porque às vezes a gente acha que o obsessor é sempre um inimigo, mas às vezes vem também essas ligações pelo egoísmo, pelo apego, por essa necessidade de reter as pessoas. Então veja que não foi a antiga mãe que se comunicou através daquela comunicação comigo. Eram os perseguidores, né? Aqueles que não querem ver o trabalho se adiantar. E como nós estávamos ajudando, ele então falava para a gente não se meter com ele, ou seja, com o filho, né? Com o menino que estava obsediado. Então, perseguições acontecem. Eu falava na mesa redonda daquela pessoa com um estado psicótico que dizia assim, olha, nós não gostamos de você nem da sua esposa. Perseguições acontecem, mas para que a obsessão se instale, para que a obsessão se configure, é preciso que nós tenhamos também a brecha, nós temos também a afinidade, nós também possamos dar a possibilidade de influenciação. Isso não quer dizer que, de vez em quando, a gente também não dê uma escorregada, uma perturbada, etc. Mas para ficar obsediado, a gente precisa, digamos assim, abrir essas brechas várias vezes. Então, essa superexposição, às vezes vai abrindo brecha sem a gente perceber. Uma brecha no nosso orgulho, uma brecha na nossa vaidade, uma brecha nessas outras perspectivas, e ao invés de nos facilitar a trajetória, vai nos dificultando. Então nós não temos que fazer porque todo mundo está fazendo. Nós temos que saber por que nós estamos agindo, saber por que nós estamos trabalhando, fazendo isso ou aquilo. E naturalmente as coisas vão surgindo. Mas é natural que a nossa ansiedade, sobretudo aqueles que somos mais jovens fisicamente, a gente tenha esse arrobo da juventude, como o próprio Leon Denis escreve uma página muito bonita em O Grande Enigma, colocando o ciclo da vida, colocando as características da juventude, da fase adulta, da velhice, e colocando que o que caracteriza a juventude é a opulência, a superabundância das coisas, a superenergia. E é natural que essa grande energia, essa grande vontade de fazer, às vezes
se transforme em um abraçar de muitos ideais, um abraçar de muitas tarefas, longe de nós diminuirmos esse entusiasmo. Mas ao lado desse entusiasmo, precisamos ir colocando também a cautela, a prudência, e por isso esses intercâmbios tão necessários entre as diversas gerações. Aqueles que já começaram, que já continuam há alguns anos, algumas décadas, podendo nos dar algumas dicas para aqueles que estamos iniciando. E aqueles que estamos iniciando, dar um pouco da nossa energia. Eu lembro de uma senhora que diz assim, olha, eu só gosto de me juntar com pessoas jovens, porque eu pego a energia deles. Então, de fato, isso acontece. É muito comum você ver, às vezes, assim, uma geração próxima não se dá bem, né? Vamos supor, uma geração que seria filho e mãe, não se dá muito bem. Mas o filho com a avó se dá super bem. Uma geração mais distante, às vezes, se dá mais fácil entre si do que uma geração mais próxima. E um vai contagiando, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai pegando a experiência, trocando as experiências, a gente também vai podendo contaminar, contagiar positivamente. Isso é muito saudável, isso é muito natural. Mas nesse arrobo, nessa superabundância, nessa superopulência, a gente vai precisando colocar também a cautela, a prudência, a paciência. E no tocante especificamente ao trabalho mediúnico, é preciso que a gente vá percebendo esse duplo equilíbrio. Por um lado, nós precisamos do bom senso. Por um lado, nós precisamos da nossa fé raciocinada, que não acredita em tudo. Mas por outro, se a gente também duvida de tudo, a gente às vezes perde a espontaneidade da comunicação. E a gente às vezes vê médiuns que deram comunicações verdadeiras, comunicações autênticas, e passam assim 30 anos duvidando que são médiuns. Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Mas a gente já atestou várias vezes e comunicações muito palpáveis, muito patentes. Então, às vezes, esse supercriticismo consigo vai também dificultando uma espontaneidade da comunicação, que é fundamental para que a comunicação ocorra. Ao mesmo tempo, a gente também não pode crer em tudo. Então, veja como essa cautela, esse equilíbrio vai sendo necessário nesse momento inicial. E por isso que, paulatinamente, a gente vai precisando, nessa trajetória mediúnica, nessa trajetória de nossas tarefas, nós vamos precisando de pequenas provas que vão nos certificando que, de fato, aquilo é mediunidade, que, de fato, aquela é a nossa tarefa. E essas pequenas provas, elas vão surgindo. Essas pequenas provas, elas vão acontecendo. Por exemplo, uma das mais importantes e também uma das mais comuns. Na própria reunião mediúnica, 2 médiuns diferentes, eles têm a mesma percepção. Isso a gente deveria perceber mais, mas precisamos conversar entre si, né? Fazer o que a nossa colega Juscelma estava dizendo, fazer avaliações. Porque se a gente conversa, a gente vai poder perceber e acreditar um no outro, né? Acreditar um no outro. Eu lembro de uma comunicação que um espírito deu através de nós, e na psicografia, e uma médium, ao mesmo tempo, ela tinha percepção de que o espírito estava se comunicando, como ela estivesse vendo, digamos assim. E antes mesmo de o espírito assinar, ela escreveu num papel. Acho que ela quis escrever para, sei lá, talvez atestar. Escreveu para o papel para dirigente. Eu percebi fulana de tal escrevendo, dando a comunicação. Então, essa é uma prova pequena, né? Uma prova palpável, que a gente vai começando a confiar mais em nossa mediunidade. E isso eu falo com muita tranquilidade, porque eu precisei que essas coisas acontecessem para eu também ir confiando nas próprias possibilidades de tarefa, etc. E como a gente vai podendo narrar, e poderia narrar de outras pessoas, mas como eu estou falando e eu conheço mais as minhas coisas, né? Então a gente vai narrar alguns fatos à guisa de exemplificação. Me recordo de uma das primeiras, além dessa pequena comprovação, trabalhando
na consulta, né, na consulta mediúnica, como médium, e trazendo lá as mensagens, me recordo de uma vez que veio, tipicamente, e só colocam um nome, né, só colocavam um nome para gente médium, o nome da pessoa, o endereço, a idade, sem nenhuma outra informação. Não era, digamos assim, o atendente que fazia a consulta. O atendente fazia o atendimento fraterno e se o atendente percebesse que precisava de uma assistência espiritual, digamos assim, colocava-se o nome para os médios, então, psicografarem alguma orientação, algum tratamento, alguma assistência espiritual específica. Então, me recordo com muita força de que veio a clara nitidez de que a jovem queria se matar, que ela estava ali como uma última alternativa. Mas eu fiquei com muito receio e o próprio espírito, ele teve cuidado, né? E eu também, não só ele, teve o cuidado, como eu também, como médium, de filtrar as palavras. Porque primeiro podia ser um erro meu, podia ser um erro de sintonia, né? Porque, assim, pessoas que estão pensando em tirar a vida, que procuram o centro espírita, não é tão incomum. Então podia ser uma falha na percepção. Então eu fiz de um jeito que dissesse para ela valorizar a vida, mas sem ficar tão aberto, que ela entendesse quando recebesse a mensagem. E não falei para ninguém. E lá pelas tantas veio então a dirigente mediúnica e falou: olha, eu queria te dar esse feedback, as avaliações. Dá esse feedback. Ela percebeu que era importante para quem estava iniciando ter esse feedback. E foi um feedback positivo. Ela falou: olha, quando a jovem pegou o resultado lá da consulta, ela começou a se emocionar. E ela ficou assim espantada porque ela não tinha falado nem para a atendente fraterna, que estava querendo se matar e que estava procurando a casa espírita como último recurso. Se ela não encontrasse uma resposta mais patente, mais palpável, ela não iria aguentar mais. Então eu queria dar esse feedback para você confiar nas suas percepções, a avaliação, trazer esse feedback. O dirigente espírita serve não só para, digamos assim, puxar a orelha, não só para mudar o que está, digamos assim, meio atravessado, mas para estimular aquele que está começando, dizendo assim: olha, com muito cuidado, não foi na frente de todo mundo, ela me chamou, né, para não estimular a vaidade, ela me chamou e entre nós ela deu esse feedback. Eu me recordo de outra situação, em outra casa que eu fui numa cidade ministrar uma palestra e fiquei hospedado em outra casa. E a senhora, então, que estava me hospedando, contava o drama da família e contava que o marido estava passando por um processo depressivo. E ela, então, me disse assim: ele é muito calado, eu já conhecia, né, já tinha ficado hospedado outras vezes, então já conhecia a família. E, de fato, o marido era muito introspectivo. E ela me falou assim, ele me disse que queria sumir. A vontade dele era sumir. Isso me chamou a atenção. E eu falei para ela: olha, fiquemos de olho, fique mais atenta, porque ele é muito introspectivo. Se ele falou que queria sumir, isso é apenas a ponta do iceberg de toda uma quantidade de pensamentos que estão por trás dessa verbalização. Falei isso e continuei o trabalho, aquela jornada, etc. E quando eu estava me preparando para ir fazer uma palestra, veio então uma sensação das piores que eu já consegui captar energeticamente falando. Era uma sensação tão ruim que eu me lembrei dos meus pacientes narrando uma crise de pânico, dizendo assim: doutor, era como se eu fosse enlouquecer, era como se eu fosse perder a cabeça e uma angústia no peito. Eu me lembrei disso porque eu senti aquelas coisas e senti a percepção. Não é uma voz que entra pelo ouvido. Num jargão psiquiátrico, seria assim, uma pseudo-alucinação, entendeu? É uma voz interna, é um pensamento muito alto. Então é como se fosse uma pseudo-alucinação. Por isso que às vezes eu entendo meus pacientes esquizofrênicos, entendeu? Porque algumas coisas já aconteceu. Mas de perto ninguém é normal não, viu? E se for de muito perto, aí ninguém é. Então, foi como se fosse uma pseudo-alucinação, dizendo assim: vai acontecer uma morte nesta casa. Vai acontecer uma morte nesta casa. E aquilo eu fiquei com muito receio, porque como é que eu vou comunicar isso, né? Ao mesmo tempo eu fiquei pensando, será que não é uma impressão da minha cabeça? Porque eu tinha um afeto com a família
E aí fiquei pensando, será que não é uma impressão da minha cabeça? Porque ela disse que ele queria assumir e eu fiquei já atento nessa questão de um risco de suicídio. E logo depois vem essa comunicação. Mas eu falei, né? Quebrei um pouco a resistência, não dei não o detalhe da comunicação, dei um detalhe da comunicação para uma outra pessoa. E para ela eu falei assim, olha, fica mais de olho, né? Esse final de semana, fica um pouco mais de olho. E aí, quando foi no dia seguinte, na manhã de um domingo, eu tinha ido para outra cidade, né? E quando voltei no domingo, depois do almoço, do trabalho, ela tinha ficado com o marido e outros companheiros tinham me levado. Então ela me narrou assim, com muito choro, muito pesar, e falava assim, Léo, você não sabe que hoje de manhã quase que acontece uma tragédia. O meu marido, ele disse que meio que se levantou, meio que teleguiado, e foi até o telhado, ele era o síndico do prédio, então ele tinha a chave do prédio, foi até o telhado, abriu o portão lá do telhado e ia se jogar do nosso prédio. E eu me lembrei do que você disse, mas foi por um instante assim que ele falou que ia pegar uma água, eles moravam num duplex, então ele disse que ia descer para pegar água lá embaixo, eu acreditei nele, e quando ele estava demorando muito, aí eu comecei a ficar com medo. E quando eu desci para procurá-lo, ele estava lá em prantos. E disse que o que segurou ele do suicídio para não se matar foi porque, por algum motivo, quando ele estava indo, né, desceu o duplex, estava saindo da casa, ele viu um evangelho segundo o Espiritismo na sala, e ele pegou esse evangelho e botou no bolso e levou. E quando ele foi se jogar, né, ele disse que foi meio que teleguiado e curiosamente depois ele falou, ele não tinha dito para ela que ele tinha escutado algumas vozes, né, porque a depressão às vezes quando está muito grave faz com que a pessoa tenha alguns sintomas psicóticos que podem ser às vezes percepções mediúnicas, mas às vezes são só por causa da culpa muito grande que a pessoa está sentindo. Então foi uma prova muito forte, né, de que aquela conversa que eu tinha tido com ela não tinha gerado a percepção de o espírito dizendo que aconteceu a morte. Na realidade, havia sido uma brecha mediúnica que os benfeitores tinham encontrado para me deixar sintonizado, né? Me deixar sintonizado para perceber as energias que estavam muito densas, muito pesadas, apesar de toda o devotamento dessa companheira, era uma questão reencarnatória muito pesada, muito densa. Então essas coisas vão acontecendo e a gente vai começando a perceber, primeiro a gente vai começando a confiar mais de que essa mediunidade ela está a serviço, e veja que coisa, a serviço do bem. Não apenas dentro do centro espírita, mas a qualquer hora, porque a mediunidade ela não acontece apenas em determinados momentos. É por isso que não dá para ter sintonia de vez em quando. Ah não, meu trabalho mediúnico é na segunda noite, então quando for domingo, aí eu faço uma reforma íntima e segunda eu trabalho. Então eu me lembro de um companheiro muito curioso, ele fazia isso assim, ele dizia, não, olha, quando o trabalho dele era segunda, aí quando era final de semana ele fazia tudo o que podia, mas quando era domingo à noite ele sintonizava em Deus, sintonizava na prece, para poder limpar os fluidos, né? Para poder dar uma descarregada nos fluidos. Então, não é por aí, porque a mediunidade é 24 horas e aquele que estamos trabalhando, às vezes somos acionados a ajudar nessas situações que a gente nem espera. E mais uma vez, a gente às vezes é levado a perceber, por isso que o equilíbrio das nossas emoções, porque a percepção da energia às vezes é muito pesada, é muito densa. Mas se a gente está em sintonia com os nossos benfeitores, essa percepção até ajuda-nos como uma forma de aprendizado. Não como uma forma de termos medo, mas como uma forma de aprendizado. Ao mesmo tempo que a gente ajuda nesse contato mediúnico, o espírito, nós também vamos aprendendo, por exemplo, onde nós podemos chegar se alimentarmos o ódio, se alimentarmos a mágoa, se alimentarmos esse desejo de vingança. Não há prova maior do que digamos assim, o buraco moral
onde nós podemos chegar do que uma reunião mediúnica de desobsessão. Elas servem, meus amigos, não só para os obsessores, mas sobretudo para nós trabalhadores. A quantidade de espíritos obsessores que são ajudados, beneficiados na nossa casa espírita é muito maior do que as nossas limitadas reuniões mediúnicas conseguem dar conta. Então a gente consegue dar conta, sei lá, por semana de um número X de atendimentos, mas no mundo espiritual aconteceu 2x. Então eles podem fazer sem nós, mas eles também deixam que nós façamos para que a gente possa aprender. Então nós não somos assim tão indispensáveis. Nós somos tarefeiros que estamos aprendendo com essas oportunidades. Quando estamos falando, nós estamos nos conectando, estamos também sintonizando com o alto. Nós não somos apenas aqueles que estamos para doar. Ao doar, já estamos recebendo. É uma via de mão dupla. E nessa perspectiva, a mediunidade ela se coloca como um intermediário entre dois planos. Entre dois planos também, do evoluir e do pensar em evoluir. É, portanto, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de trabalho para nós. Recordo-me de uma outra situação em que eu havia lido um livro que me tocou muito. E se fosse Paulo Estevão, todo mundo se toca, né? Todo trabalhador espírita se emociona, e poucos estavam ali, assim, mas assim, dentro de Paulo e Estevão mesmo, né? Naquela comunidade, digamos assim. A gente estava talvez naquela ambientação do cristianismo primitivo. Então é normal que um trabalhador espírita se emocione com aquele livro. Eu já li várias vezes, toda vez eu choro que só. É normal. Mas eu li um livro chamado Sublime Expiação, que não é um livro assim tão famoso, do Victor Hugo e pela mediunidade do Divaldo Franco. E aquele livro tocou tanto o meu íntimo, que assim que eu acabei de ler o livro, me recordo que eu chorei tanto quanto Paulo Estevão. Eu comecei a compor, né, um poema sinfônico, que é como se fosse uma trilha sonora do livro. E comecei a compor um poema sinfônico para a orquestra. E aquilo, eu me recordo, eu estava no 3º período da faculdade de medicina, e aquilo foi sendo muito rápido, um processo muito interessante. Quando acabei a música, que dura uns 22 minutos de música, a gente começou então lançou num CD, eu mandei lá para o Divaldo, para ver o que ele achava. Nós temos contato com ele desde muito tempo, e aí ele me estimulou, etc. E nós então lançamos o CD e revertemos o dinheiro para obras assistenciais. E quando a gente começou a lançar, a gente começou a fazer palestras, então, contando essa história. E numa dessas situações, digamos assim, uma semana que antecedia, eu psicografei uma poesia que não era muito comum de vir, e percebi uma energia diferente. E essa energia me dizia assim, né? Eu sou o Lucien, eu sou o personagem do livro. E eu fiquei com medo, porque tinha sido assim, o primeiro espírito mais ou menos conhecido que eu tinha tido contato, e fiquei mais uma vez com medo de ser uma perturbação de minha cabeça. Então contei assim, apenas para... Na época era minha namorada, hoje esposa, contei para ela já era espírita, né? Contei para a família e fiquei só entre nós. 5 anos depois, estavam tarefeiros de outras federativas lá em Pernambuco, e nossa família ficou responsável. Nós estávamos fazendo um trabalho na Federação Espírita Pernambucana. Eram tarefeiros de outras federativas, de 2 estados do Brasil. E nossa família ficou responsável para fazer como se fosse o almoço, enfim, fazer essa recepção. E aí, como toda mãe, eu descobri até que minha mãe já deu um CD para falar, né, foi? E aí a Janine me disse assim, sua mãe me deu um CD seu antes de me conhecer. Então mãe é coruja em Pernambuco, em Piauí, em Minas Gerais, mãe coruja em todo canto, né? Então, quando chegava alguém lá em casa, ela logo dava o CD, dava o livro, esse aqui é o CD do meu filho, o livro do meu filho e tal. E aí quando uma das tarefeiras pegou o CD, ela falou assim, poxa, mas que coisa boa, eu queria tanto conhecer esse jovem, não sabia que eu estava na casa dele. Porque veja, quando esse CD foi lançado, a gente comprou pela internet, porque lá na nossa federativa, o personagem principal, o Lucien, ele teve uma outra reencarnação,
Ele leu o livro, ele estava encarnado quando o livro foi lançado, leu o livro, conheceu o Divaldo e trabalhou na nossa federativa. E ele veio a desencarnar em 85, que foi o ano que eu nasci, aí vocês fazem a conta, né? Foi o ano que mais ou menos que eu nasci. E aí, quando a gente viu o CD, a gente ficou assim, poxa, quem é esse jovem? Será que tem alguma ligação? E perguntamos para o Divaldo. O Divaldo, então, nos falou que o Reginaldo, que tem sido outro nome dele, era um dos mentores desse jovem na parte musical. Era ele que cuidava da parte musical. Mas ela me falou assim como se eu soubesse. E ela viu assim, você não sabe disso não? Aí eu falei, olha, eu sei e não sei. Porque há 5 anos eu tive essa comunicação e desde então eu tenho um contato. Mas eu ficava assim, deve ser coisa da minha cabeça, mas também não está me perturbando. Então, se for coisa da minha cabeça, é uma coisa da minha cabeça boa. Se for animismo, é um animismo bom, não está me perturbando. Então, mas nunca ninguém me comprovou essa comunicação. Aí não é que eu estivesse duvidando da companheira, né? Não é que eu estivesse duvidando da informação dela, mas só para checar, só para conferir, aí eu mandei um e-mail pro Divaldo. Divaldo, olha, me deram essa informação, né, de que esse espírito me ajuda. De fato, eu tive algumas comunicações dele. E eu queria então perguntar, procede essa informação? E ele então me confirmou. Então, isso foi me dando mais, digamos assim, perspectiva, né, mais confiança que essas pequenas provas começaram a crescer em termos de uma prova maior. E recentemente, não faz muito tempo, na verdade, ano passado, eu estava terminando uma palestra numa semana espírita, quando um benfeitor, que eu já tinha tido contato no sonho, era um professor, né, da faculdade lá onde eu ensino, lá em Pernambuco, e eu tinha tido contato, assim, mas achava que era, sei lá, pode ser, pode não ser, mas já que não está afetando ninguém, eu nem contava para ninguém, e nem só contava para minha esposa e contei para familiares. Enfim. E nesse final dessa palestra, eu estava pensando num projeto, colocar em prática um projeto, enfim, acadêmico, e era um projeto que teria umas repercussões muito positivas no bem, embora revestido da academia. Não era um projeto espírita, mas um projeto do bem. E eu senti que, curiosamente, as pessoas foram fazendo alguma ligação. Olha, o trabalho que você está fazendo lembra muito o trabalho de tal professor. E lá pelas tantas, quando eu estava no hotel, esse benfeitor então chegou e falou assim, olha, confie, tenha confiança, nós precisamos da sua confiança. E eu falei assim, mas e se for uma coisa da minha cabeça, né? Tá até no passado. E aí ele falou assim, mande um e-mail, né? Você não é amigo do médium baiano? E eu falei, mande e-mail para ele. Não, mas eu não pergunto essas coisas. Isso tudo numa conversa que eu não sabia se era real ou não, mas estava rolando a conversa. E aí eu falei, mas eu não vou mandar esse tipo de e-mail, eu não tenho não faça esse tipo de pergunta, ele não mande, porque eu irei lá, irei me aparecer para ele, irei confirmar a sua percepção, porque nós precisamos que você confie mais. E aí eu, venci a timidez, mandei o e-mail, tenho uma amizade com o Divaldo, mandei e-mail para ele, mas não faça esse tipo de pergunta, mas mandei. Mas vem aí também aquela questão, poxa, se o Divaldo não faz isso. Ele só diz se for mesmo, sabe? Se não for, ele diz um não logo. Ele aprendeu muito bem a fazer isso para se proteger, né? Ele precisou aprender a dizer não diante da sua trajetória, etc. Então, ele não tem, assim, falar por educação. E aqui é muito bom, porque tem pessoas que falam só por falar que você não sabe quando ele está sendo educado, né? E quando ele está dizendo a verdade, enfim. Então, ele diz mesmo. E aí, mas eu fiquei com medo, eu falei, mas sei lá se ele confirmar só porque eu falei as mesmas informações, como é que eu vou saber? Então, eu não falei a mensagem que o Espírito me disse, eu falei assim, olha, Divaldo, tem tal professor, o nome dele é tal,
As pessoas, ele fez um trabalho específico, as pessoas estão achando parecido o trabalho. Estou mandando esse e-mail assim, só para caso o senhor, se o senhor tiver alguma informação dele, eu não falei que o Espírito me disse que ia lá confirmar, entendeu? Eu coloquei assim, se o Espírito, se eu tiver alguma informação, né, por Joana, por algum benfeitor sobre esse Espírito, se eu puder me dizer, se estiver autorizado, eu agradeço. Então foi meio assim, meio despretensioso. E depois de alguns dias ele me responde assim, querido Léo, confirmo a sua percepção, porque foi o próprio benfeitor que me confirmou. Ele apareceu para mim e me confirmou e disse para você confiar. A mesma coisa que o benfeitor disse para mim foi lá, como disse que ia fazer, e eu falei, redonda, né, a confirmação, redonda para eu não poder ter medo. Então, essa mensagem também de confiança. Não precisamos também ficar super céticos, sabe? Porque isso às vezes atrapalha, isso às vezes dificulta. Não podemos também confiar em tudo, mas ter um equilíbrio, porque às vezes os benfeitores precisam da nossa confiança para trazer a nossa trajetória. E vendo hoje na retrospectiva foi fundamental, porque logo em seguida vieram várias tribulações, várias situações que me colocariam muita dúvida se eu pensaria assim, será que eu não fui apressado? Será que eu não fui rápido demais? E essa confirmação me permitiu ter essa confiança na espiritualidade, essa confiança no trabalho. Então, queridos amigos, essas provas, essas confirmações, elas acontecem. Mas o que a gente tem que ter a percepção é que muitas vezes nós queremos as revelações anteriores e não as confirmações posteriores. Até hoje, eu nasci numa família espírita, mas até hoje nunca me veio nenhuma revelação anteriormente. Nunca me disseram assim, você vai ter uma tarefa de fazer palestra, você vai viajar. Nunca me disseram isso, eu nunca imaginei estar falando numa tribuna. Apesar de nascer na família espírita, não era uma coisa que eu ambicionava. Eu imaginava que ia dar aula, então ser professor eu já imaginava que talvez pela didática, pelo jeito, mas fazer palestra nunca. Me lembro que me colocaram para fazer a primeira palestra espírita e eu fui, aceitei, era um trabalho muito louvável, era um dia que a juventude da casa ficava responsável por fazer o trabalho da tribuna. E aí um jovem era escalado, e o dirigente do DIGE, né, do Departamento de Infância e Juventude, ele estava junto, porque caso o jovem não conseguisse dar conta dos 45 minutos, dos 50 minutos, ele então continuava, sem constranger o jovem, também sem dizer isso, né, em público, né, sem dizer que o jovem não conseguiu. Sem avisar nada, é como se fizesse parte, como se o jovem fizesse o exórdio e depois ele continuasse. Então, de forma muito, acho que habilidosa, eles conseguiram introduzir alguns jovens e eu, inclusive. E eu me recordo que no ano do vestibular, então, o que é que eu fiz? Eu coloquei um monte de história, né? Porque eu pensei assim, eu coloco uma historinha e lembro como se fosse hoje, era Ajuda-te que o céu te ajudará, o tema. Então tinha uma historinha e uma interpretação, uma historinha e uma interpretação, porque eu pensei, se eu esquecer, eu lembro da história, e na hora eu desenrolo. Então eu escrevi no papel, decorei, mas não consegui decorar, porque eu estava estudando para o vestibular. Então eu falei, não, eu vou levar a fila. Né? Não tem problema não, coloquei lá a fila, arrumei tudinho, mas assim que eu me levantei, foi curioso, quando eu me levantei, esse movimento de me levantar para o público, parecia que era um flashback na minha cabeça que eu já tinha feito outras vezes, e não foi preciso ninguém me dizer que eu iria fazer palestras. Esse movimento me deu, eu vou fazer. Esse movimento me deu o flashback da certeza. E porque logo depois foi meu desastroso, assim, porque veio um vento, acho que do capeta, e levou a fila, entendeu? 5 minutos de palestra, a fila foi embora toda. Mas até que desenrolei, falei os 50 minutos, decorei as histórias, e lá pelas tantas eu comecei a falar. Aí as pessoas começaram a me chamar para fazer palestra fora, e eu sempre fiquei muito espantado, porque as coisas foram muito precoces, né, muito rápidas. E isso que dizia sobre, a Joselma falava no início, né, na mesa redonda, eu gostaria de compartilhar, no sentido de dividir o tempo. Quantos colegas me falaram assim? Me lembro de um colega médico, bem intencionado, ele não estava dizendo,
angorando o meu trabalho, sabe? Colocando terra no meu trabalho. Mas ele estava dizendo assim, ó, Léo, eu acho que quando você estiver no final da faculdade de medicina, que chegar ao internato, você não vai conseguir continuar. Chegou o internato e eu continuei fazendo toda a trajetória, todo o trabalho. Ele falou, poxa, que bom, mas quando chegar à residência médica, você não vai conseguir. Eu não sei porque ele fazia isso, mas não era angorando, não, porque ele é uma pessoa do bem, assim, sabe? Mas é porque ele é médico também, não sei, ele ficava meio com medo. Chegou a residência de psiquiatria, eu dei conta. Chegou a paternidade, dividindo. Até hoje, desde eu comecei a fazer o primeiro trabalho mesmo na Casa Espírita com 13 anos, né, evangelizando e fazendo campanha do quilo. Dos 13 anos até hoje, depois com 17 veio as palestras, eu nunca mais teve um mês que eu tivesse parado. Dividindo o tempo. E minha trajetória de vida não ficou estagnada para que o trabalho espiritual se desenvolvesse. Dividir o tempo, porque quer uma coisa mais difícil é você conseguir tempo em quem tem muito tempo. Quem tem muito tempo sempre está cansado, não consegue fazer as coisas. Dê tarefa para quem não tem tempo. Eles sempre dividem, sempre conseguem. A gente vê isso. Então a gente vai dividindo, vendo onde é que eu sou mais importante. Às vezes eu sou mais importante no centro espírita, mas às vezes eu posso ser mais importante na minha casa, junto da minha esposa, junto do meu lar, sem culpa. Há pessoas que podem me substituir, há pessoas que podem fazer o trabalho. Eu falava isso recentemente para os companheiros. Eu falei assim, olha, eu vim até aqui, fiz a palestra, mas eu queria dizer para vocês, isso no carro, né? Eu queria dizer para vocês que vocês também podem. Vocês têm condições. Eu não precisaria sair lá de Recife para vir até aqui, especificamente nessa cidade. Vocês têm condições. Eles são estudiosos, fazem palestra muito bem, mas o medo, né? Então eu vim, foi muito bom, etc. Mas vocês também podem. E às vezes a gente pode fazer essas interlocuções sem culpa, mas é preciso que a gente saiba, aprenda a dizer não. Então a gente vai dividindo a nossa trajetória e percebendo que as coisas vão acontecendo. Me recordo que assim que eu passei no concurso, já era médico, já era psiquiatra, quando a vida acadêmica, assim que eu acabei a residência, eu logo comecei a ensinar na Federal. E comecei a ter um gosto, né, muito grande pelo ensino, por ter esse espaço, né, percebi uma afinidade muito grande. Logo depois de ver o concurso, né, para professor efetivo, eu passei e fiquei assim com muito medo. Fiquei com muito medo. Como é que eu vou conseguir dar conta de tanta coisa, né? Como é que... Porque sabendo das dificuldades, porque quem está de fora fica assim, é um cara que já... Não, sabendo de quem eu sou, sabendo as minhas limitações, fiquei com muito medo. E então recorri à experiência dos mais antigos e conversando com o Divaldo, eu perguntei, amigo, como é que eu vou saber o que é que eu tenho para fazer e o que é que eu não tenho para fazer? Em outras perguntas, em outras palavras, qual é a minha mediunidade? Qual é a minha tarefa? Já que se desenham tantos campos de trabalho na minha vida, qual é a minha trajetória? Eu estou com certo receio. E ele me deu uma resposta muito, muito útil, muito embasada. Ele falou assim, querido Léo, primeiro, você tem direito de servir. Eu achei impressionante isso, porque ele tinha falado isso para minha mãe, quando algum companheiro estava meio perturbado e, enfim, fez uma pequena perseguiçãozinha ao nosso trabalho, e ela ficou assim com muito medo, porque achou que eu estava perturbado, etc. E ela foi conferir com o Divaldo se eu não estava perturbado. E aí o Divaldo falou assim, olha, ele tem o direito de servir. O direito de servir, você tem o direito de trabalhar no bem. Não é só o dever, não é só uma obrigação, mas você tem o direito no sentido de ser algo bom para você. Primeiro, você tem o direito de servir. E da mesma forma, e ele deu um exemplo dele, o exemplo de Chico Xavier, o exemplo de Ivone, que cada um com as suas várias faculdades mediúnicas, da mesma forma que o trabalho foi se desenvolvendo e foi nos mostrando qual caminho seguir, eu acredito que você trabalhando, as coisas vão seguindo, as coisas vão se desenhando e você vai percebendo qual caminho seguir, qual caminho não seguir. Então,
Para aqueles que querem uma resposta pronta, ele não deu uma resposta. Mas para mim foi uma resposta fantástica, porque eu não queria outra. É essa resposta que a gente precisa se habituar. O caminho se faz com a trajetória. Já dizia um poeta, o caminho se faz com o caminhar. Nós vamos caminhando e vamos percebendo qual é a trajetória, se estivermos abalizados, um tanto quanto equilibrados. Quantos companheiros eu já vi que me diziam assim, olha, o mentor da nossa casa foi quem me deu essa tarefa. Existia isso, né? O mentor dava a tarefa e ele esquecia pelo caminho. Ele não continuava a tarefa. Então, a nossa perspectiva nos dias de hoje talvez seja de amadurecer um pouco mais. Aprendermos a andar com as próprias pernas, não no sentido de autossuficiência, fazendo interlocuções de forma necessária, mas também não deixando que o outro decida. A partir disso, trabalhando e não ficando em casa esperando que o céu diga o que eu tenho que fazer, porque isso é comodismo, isso nunca deu certo para ninguém. Imagine só, eu quero começar uma obra social, mas eu só começo quando eu tiver assim, toda a infraestrutura high-tech, né? Tudo do bom e do melhor, aí eu começo a fazer a obra social. Aí não vai dar certo, porque ninguém sabe que aquele local é uma obra social. E nem você tinha experiência. É como que que um cirurgião começasse a fazer a cirurgia já pelo final, sem o processo. Você mesmo não ia fazer a cirurgia com esse cirurgião. Porque é preciso passar por todo o processo de aprendizado. É o processo que nos dá caldo, que nos dá ombro, que nos dá experiência para quando o trabalho surgir mais avolumado, de uma forma mais, digamos assim, mais abalizada, nós termos capacidade de percepção, nós termos capacidade de ter segurança, de manter a nossa trajetória, porque já nós fizemos um pequeno treinamento, já estamos treinando a partir desses passos. Então, essas confirmações anteriores, elas não são necessárias. Essas pequenas comprovações nos ajudam, mas que a gente possa decidir e deixar que as coisas se encaminhem. Não é que as mediunidades não sejam tão ostensivas como outrora. Existem aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, que conseguem dar cartas. Outro dia eu vi isso. Uma pessoa me mostrou uma carta, né, de um ente querido, que eu fiquei impressionado, porque tinha nomes, vários nomes, e eu perguntei assim, você teve uma entrevista anterior com esse médium? Não, de forma alguma. O médium foi lá e todo mundo ficou no salão e ele então chamava o nome, não teve entrevista anterior com ninguém. E aí então, nesse fenômeno eu acredito, porque tinha vários nomes, né, dando vários detalhes. Então existem esses tipos de mediunidades, mas não são, digamos assim, a mediunidade nossa de cada dia. Cada um vai ter no seu trabalho específico. A mediunidade nossa de cada dia é colocada no campo diário de atuação da casa espírita, do trabalho, do lar, da convivência. Qual é a minha mediunidade? Qual é a minha tarefa? Se nós começarmos a perceber que a nossa tarefa é modificar o nosso interior para modificar o mundo, nós já não precisaremos de tantas perguntas e de tantas respostas, porque confiaremos e perceberemos a fala muito bem abalizada do Novo Testamento. Ele já tem as leis, ele já tem Moisés, e até hoje não acreditam. O que nós precisamos é agir um pouco mais, colocar um pouco mais em prática. Ainda bem que as redes sociais nos conectam. Ainda bem que as redes sociais, elas existem. Mas o calor humano ainda é insubstituível. O calor de estarmos juntos, o calor de podermos trocar experiências nunca vai ser substituído. Porque é nessa troca que, de fato, nós crescemos. É nessa troca que, de fato, nós percebemos as sutilezas, as dificuldades, que podemos ter as intimidades tão importantes para o tarefeiro continuar a sua trajetória. É por isso que dia chegará
em que poderemos ter a percepção muito bem aguçada, como de Castro Alves, sintetizando o Espiritismo. E perceberemos que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja também a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando até os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, o universo, portanto, é o seu altar. É por isso que de vez em quando, nessas trevas mortais, radiosos faróis acendem e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César ainda trazendo a luta tirânica e o conquistador, Cellini com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o conquistador. É Anchieta que vai ensinando o índio naquele tempo ainda infeliz, mas sobretudo o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que o bem semeiam, benditos sejam aqueles que o bem cultivam, porque esses também encontrarão um dia a alegria, a aventura que tanto anseiam nas sendas do progredir. É por isso que nesses dias difíceis do mundo, do Brasil, nesses dias tumultuados de nós mesmos, uma excelsa voz teima e teimará ainda sempre em ressoar e dizer no universo inteiro, ecoando por partes e partes do mundo: confiai, o amor é a luz a que se alcança. Tenhamos, portanto, queridos amigos, tenhamos fé, tenhamos esperança. Para o infinito, marchemos. Muita paz.